Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Python. Nesta aula nós vamos falar sobre variáveis e você vai entender como que ela lida com isso. Em primeiro lugar, se você não sabe o que são variáveis numa linguagem de programação, são usadas para armazenar valores na memória, ou seja, a variável ela utiliza, é uma forma de você salvar um determinado valor na memória. Ela serve para guardar valores para os posteriores, evitar repetição de valor e tornar o código mais organizado e legível. Então, essa é a forma com que o Python lida com a criação de variáveis. Então, aqui você declara o nome e você declara a variável, poderia ser qualquer nome, existem algumas regras para isso, a gente vai ver já. E você aqui declara qual é o valor que essa variável vai carregar. No caso, a variável nome carrega o valor Ulisses, que é um valor de texto. A variável idade carrega o valor 25, que é um valor de número inteiro. E a variável altura carrega o valor 1.75, que é o que a gente chama em programação de float, que é um valor de ponto flutuante. E a variável ativo aqui está carregando um valor que a gente chama de true, ou seja, um valor booleano, que ele pode ser true, de verdadeiro, ou false, de falso. Nós vamos entender um pouco melhor a questão dos tipos de variáveis na próxima aula. Aqui nós temos uma ferramenta que nós vamos utilizar para mostrar a variável, que é essa função chamada print. Sempre quando a gente utilizar essa função print, ela vai fazer o seguinte, ela vai mostrar a variável, o valor da variável que a gente está utilizando aqui na tela. Então, se eu colocar print nome, ela não vai mostrar nomes, ela vai mostrar o valor que nome carrega, que no caso é Ulisses. Vou abrir aqui um console rapidamente, vou digitar Python 3 e aí eu abro um console do Python. E aqui eu posso digitar código Python que o interpretador Python vai ler e vai processar os dados. Então, só para você ver como é que funciona, eu vou declarar uma variável chamada nome aqui e vou colocar aqui Ulisses. Aperto o Enter. O que ele fez? Opa, teve um erro ali, tá vendo? Faltou um sinal de atribuição. Então, nome recebe, que esse daqui é o sinal de atribuição, entre aspas, Ulisses, fecha aspas. Agora ele está salvo na memória. Todas as vezes agora que eu chamar a variável nome para fazer alguma operação, é com o valor Ulisses que ela vai operar. Então, se eu utilizar aquela função ali chamada print, abrir parênteses e colocar aqui dentro o nome, ela tem que mostrar na tela para mim o valor de nome. Coloquei aqui e ela mostrou, como você pode ver. Vamos voltar aqui então, nós já vamos voltar para o terminal novamente. Você também pode fazer uma reatribuição. E aqui essa reatribuição, como você pode ver até aqui embaixo, ó, é indiferente se você vai mudar o tipo do valor. Então, por exemplo, a variável idade aqui, ó, ela está mudando para 30. Aqui em cima está como 25 e aqui está colocando como 30. Você vai conseguir salvar normalmente nessa mesma variável aqui e aqui sairia o valor de 30 lá no nosso print. Se porventura eu quiser mudar esse valor, por exemplo, como aqui eu estou vendo aqui, o valor recebe 10, o número 10, que é um inteiro, como você pode ver aqui, e aqui ó, ele está atribuindo um novo valor para a mesma variável, que agora é 10, só que de texto, que a gente chama em programação de string. Se eu fizesse agora um print para mostrar na tela, não daria erro nenhum, fica vendo só. Vou vir aqui e vou digitar aqui agora, ó. Valor recebe 10. Apertei Enter, ele salvou esse valor. Se eu fazer print valor, ele vai mostrar 10 na tela para mim. Agora, se eu fazer valor recebe, valor recebe 10, colocando um texto ao invés de um número, que são coisas diferentes, ele não apresenta erro nenhum. Agora, se eu fazer um print, e eu colocar aqui valor, ele vai apresentar a string 10 para mim normalmente. Então é indiferente o tipo de valor que você atribui a variável. Mas na nomeação de variável, embora você possa colocar qualquer nome, existem algumas regras. Em primeiro lugar, deve começar com letra ou com underscore. Então, como você pode ver aqui, ó, existe algum exemplo, variável 2 idade, ela não funciona.
Se eu vim aqui e colocar 2, idade, tá vendo? Ele já começa a reclamar. O próprio editor de texto, de código, começa a reclamar, dizendo, olha, tem um erro aqui. Então você não pode começar o nome de uma variável com um número, somente com letras ou com underscore, como você pode ver aqui, ó. Ou seja, outro fator importante, a variável não pode conter espaço. Então, como você pode ver aqui, ó, nome, se você vir aqui e colocar nome completo e atribuir um valor qualquer aqui, ó, valor, não vai dar certo, tá vendo? Ele está reclamando, existe um erro aqui, porque não pode conter esse espaço entre os nomes. Se você quiser utilizar o nome composto, utilizar mais de uma palavra em uma variável, você necessariamente tem que colocar dessa forma aqui, que é a maneira convencional de você trabalhar variáveis que possuem mais de uma palavra. Você poderia também utilizar um outro padrão muito conhecido, que é o camel case. Por exemplo, nome completo recebe Ulisses. Dessa forma também estaria certo. Tá vendo que dessa maneira, embora esteja escrito a mesma coisa, o Python vai interpretar isso daqui como duas variáveis diferentes. Então, por quê? Porque ele está escrito de maneira diferente. Isso que a gente chama de case sensitive. Não se preocupe com todos esses detalhes agora, tá? O mais importante é você entender que uma variável serve para guardar um valor. Então aqui a gente tem nome completo escrito de uma forma e nome completo escrito de outra. Qual é a forma que eu devo escrever dos meus projetos? Você não deveria escrever dessa maneira aqui, com a letra maiúscula aqui. Você deveria escrever dessa maneira aqui, ó, que é o que a gente chama de snake case. Porque se o outro valor não está errado? Não está errado, mas isso daí não é a convenção correta. A convenção na comunidade de programação Python diz que o mais correto para que o projeto todo fique organizado, imagina um projeto com milhões de linhas e cada variável está escrito com um formato, vira uma bagunça. Então todas as variáveis são escritas com apenas um padrão. Nesse caso, o padrão chamado snake case, que é separado as palavras por um underscore. Você também pode escrever com underscore antes, tá vendo? Que nem você tem total aqui, também não vai dar erro. Mas, se não existir uma necessidade explícita de convenção, existem momentos que é interessante você escrever ela com esse underscore antes. Mas isso daí é só em momentos muito específicos que a gente vai entender só mais para frente. Então é assim que são essas regras aqui. Uma outra regra é que você não pode utilizar palavras reservadas. Então aqui, por exemplo, você não pode utilizar a palavra class. Por quê? Class é uma palavra reservada da linguagem. O que é uma palavra reservada? É uma palavra utilizada para dar um comando à linguagem. Class, por exemplo, outra palavra, def. Você não pode utilizar def. Se fazer assim, tá vendo? Vai dar um erro. Por quê? Def é uma palavra reservada da linguagem, que é utilizada para dar comandos à linguagem. Mas você pode me perguntar, quais são essas palavras reservadas? Isso você vai aprendendo com a prática. Essa é apenas a primeira aula, a segunda aula, e conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo. Além do mais, o seguinte, é interessante que o nome da variável também seja claro. Então, por exemplo, usar nomes claros. Tá vendo? Por exemplo, se é um nome pessoal, utiliza como nome para a variável nome, ou então name. Você vem aqui, aí você coloca aqui, ó, o nome da pessoa. Você vai colocar o nome da pessoa. Pode colocar um texto qualquer. Pode ter espaço aqui, caractere especial, o que você quiser no conteúdo da variável. Mas na nomeação da variável, não é interessante que contenha. É interessante que você mantenha as regras que a gente viu aqui. Também você vai nomear as coisas de acordo de maneira mais específica. Um exemplo ruim aqui é, por exemplo, x recebe 10, y recebe 45. A pessoa fala, tá, mas y é um valor do quê? Então, é interessante que o nome da variável tenha sentido para o contexto. Aqui a gente já viu, né, que é o padrão Snake Case, que é a convenção. Aqui ele está trabalhando a respeito de constantes. E uma coisa interessante é o seguinte, se você veio de outra linguagem, PHP, C Sharp ou outras, você tem a figura da constante. O que é constante? Constante é um valor que não pode ser alterado.
Diferente de variável, veja que o nome variável já dá a entender que pode variar, pode ser alterado, pode sofrer mudança ao longo do tempo, porque uma variável pode ter valores diferentes. Uma constante já não é assim. Uma constante, ela necessariamente deveria manter um valor que não pode ser alterado. Isso existe em outras linguagens. Mas no Python não existe uma constante real, tá vendo? Não existe constante em Python. Mas existe uma convenção. Então, todas as vezes que você vê em Python algo escrito em letra maiúscula, significa que aquilo dentro do código está sendo tratado como uma constante. E por isso, você não deve fazer reatribuições a esse valor aqui. Ó. Mas isso, se você reatribuir, a linguagem não vai impedir. Se você ver aqui, ó, PI, e colocar recebe 34, por exemplo, tá vendo? Não vai dar erro nenhum. Mas essa daí não é a convenção. Existem maneiras de você conseguir forçar o uso de constante de forma que seja impedido de trocar o valor. Sim, existem ferramentas dentro do Python, bibliotecas do Python, mas que foram construídas externas ao Python, que não são nativas da linguagem. Bom, resumindo, variáveis armazenam valores, não precisam de tipo declarado, ou seja, não precisa dizer se essa variável aqui vai guardar um número ou se ela vai guardar um texto, como acontece em algumas linguagens. Elas podem mudar de tipo, a tipagem dinâmica, e você não precisa necessariamente numa nova atribuição de valor dizer mudar o tipo da variável para você atribuir um tipo diferente. Como nós vimos, se a variável tinha número e você quer atribuir agora texto a ela, ela vai funcionar sem problema. É o que a gente chama de programação de casting. Você não precisa fazer esse casting manualmente. Esse casting é feito automaticamente pela linguagem. Olha lá, e os nomes devem ser claros e seguir as regras da linguagem, como a gente viu. Essa foi a aula de variável. Não se esqueça de deixar o seu like. Veja se você está inscrito no canal, é muito importante para a gente que você se inscreva no canal, se você tem gostado das aulas. Compartilha com alguém que queira também aprender Python de maneira clara e objetiva. E nos vemos na próxima aula. Valeu!